Muito bem, então pessoal, nessa segunda videoaula de newsletter, a gente vai aprender agora como tá removendo então o e-mail, né, que foi cadastrado no banco de dados. A pessoa entrou lá no seu site, queria receber informações atualizadas do seu site pela newsletter e agora ela deseja não receber mais informações do seu site, então ela pode ter a opção também de remover este e-mail. Como é que a gente pode fazer isso então? A gente volta aqui para a newsletter, a gente vê aqui que a gente criou um cadastrar e um remover. Vamos clicar aqui no remover. A gente deu a opção dele aqui, um valor de remover. Um foi de cadastrar e o outro foi de remover. Então a gente volta aqui e vai fazer o seguinte. Você pode estar criando outra condição if, ou você pode vir aqui e fazer o seguinte, pessoal, colocar o else. Porque se você colocar o else aqui, ele vai fazer a leitura do seguinte. Ele vai vir aqui e vai perguntar se a opção for igual a cadastrar, ele faz isso. Se não for igual a cadastrar, ele pode fazer qualquer outra coisa. E qual que é as duas opções que existem? Cadastrar ou remover. Então se ele não cadastrar, ele vai remover. Então você pode estar fazendo isso, colocando o else. Ou você pode apagar aqui e criar outro if, que nem a gente fez ali. Se variável opção for igual a excluir, é isso mesmo que a gente colocou o nome, remover, né? Se a opção for igual a remover, faz esse bloco de comandos para mim. E como a gente já aprendeu a como fazer isso, né, como a deletar, a gente vai estar passando aqui. Então, variável SQL igual MySQL underline query, abre e fecha parênteses, entre aspas duplas, delete from, nome da tabela, newsletter, where o campo em que ele deverá fazer a busca para verificar se o registro existe ou não, e-mail é igual o valor a que for preenchido lá no campo e-mail, né, onde ele armazena a informação nessa variável que a gente criou, e ele já faz a localização então de que existe, se existir naquele registro do banco de dados, ele faz a remoção para mim. Em seguida eu posso estar colocando aqui o header também, location, para ele voltar para esta página. A gente estaria colocando aqui. Se a gente salvar e a gente for lá, então vamos abrir aqui em localhost, tá? Aí abrir a página, você seleciona projeto, eu vou me logar aqui, otavio@otavio.com.br, senha 123. Me loguei no site, agora eu vou entrar aqui pela URL, né, lá na minha página, newsletter.php. Então tá aí, a gente vai estar cadastrando então um e-mail, já peguei aqui, ó, otavio@otavio.com.br, vou cadastrar. Foi e voltou, vamos ver se ele cadastrou. A gente vai lá no Observer de novo, phpMyAdmin. Vai abrir aqui o phpMyAdmin, você seleciona o seu projeto, banco de dados curso, né? Newsletter. Vamos visualizar se ele cadastrou. Visualizar e tá aí. otavio@otavio.com.br. Deixa eu apagar aqui que tem dois registros repetidos. E se eu voltar aqui então e tentar cadastrar novamente, pessoal, aliás, clicar aqui na opção remover, vamos ver se ele vai remover. Então, vamos visualizar o registro, está aqui, emailqualquer.com.br e otavio@otavio.com.br. Agora eu vou selecionar a opção aqui remover. Então o que eu fiz? Se a opção for igual a remover, que é o valor que a gente deu para essa opção, ele faz isso para mim. SQL igual MySQL underline query, delete from, newsletter, nome da tabela, né? Where campo e-mail igual e-mail. Ele poder deletar para mim o e-mail que eu desejar não receber mais. Então a gente volta aqui e vamos lá, vamos selecionar a opção remover e vamos dar OK. Vamos ver se ele removeu. Vamos em visualizar e perfeitamente já removeu então aqui para mim o meu e-mail. Se eu tentar cadastrar aqui de novo, vamos cadastrar.
Vamos ver se ele volta. Tá aí. Só que para não ficar, pessoal, essa aula tão simples, a gente vai aprender outra coisa aqui também. A gente vai estar colocando aqui uma opção dele fazer uma varredura dentro do banco de dados para saber se aquele registro existe ou não. E se ele existir, ele não deixa cadastrar para mim, porque ele vai mostrar para o usuário que aquele registro já existe. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai criar aqui agora um código que vai fazer então a leitura dentro do banco de dados, que se existir aquele registro, ele não deixa cadastrar, apresentando a mensagem para o usuário que aquele e-mail já está cadastrado, para não existir dois registros iguais no banco de dados. Então como que a gente pode fazer isso? Dentro dessa condição if, que é igual a cadastrar, a gente vai estar colocando esse código que vai fazer a verificação. Então, variável SQL igual a mysql_query, abre parênteses, entre aspas duplas e aqui ponto e vírgula para fechar, a gente vai colocar select para selecionar a tabela, asterisco from, o nome da tabela, newsletter, where, para ele verificar o campo, né, e-mail, deve ser igual a variável que está armazenando o valor e-mail preenchido lá no nosso campo. Então ele vai verificar se e-mail for igual a e-mail. Vai armazenar a informação aqui para nós. Se e-mail for igual a e-mail, a gente coloca aqui outra variável que vai ter o nome de pesquisar. Esta variável vai ser igual a mysql num rows, né, que vai fazer a varredura dentro do nosso banco de dados para saber se aquele registro existe ou não. Abre e fecha parênteses e coloca o nome da variável que a gente criou aqui, que faz a conexão com a tabela newsletter. Aqui a gente fecha um ponto e vírgula, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar outra condição if. Então if, abre e fecha parênteses e coloca aqui o nome dessa variável aqui que está responsável de fazer a varredura do banco de dados para saber se aquele registro existe ou não. Então a gente coloca a variável pesquisar for igual a 1. Então, se a variável pesquisar for igual a 1, que quer dizer que já existe um registro, né, do banco de dados, igual àquele que a gente irá preencher, ele aparece a mensagem então aqui para mim, echo esse registro já existe. Tá? Então a gente colocou um echo para aparecer essa mensagem, esse registro já existe. Se não existir, a gente coloca aqui um else, que quer dizer se não, né? Se não, ele faz esse bloco de comandos aqui para nós. Como a gente abriu essa chave aqui do else, pessoal, a gente vai fechar ela aqui, tá? E essa chave que está aqui embaixo fecha essa condição if que nós abrimos aqui, que se opção for igual a cadastrar, faz isso. Então essa chave que a gente abriu aqui, a gente fecha aqui. Aí a gente colocou o código, né, para fazer a varredura lá dentro do banco de dados. Se o valor existir, ele armazena dentro da variável pesquisar. E se pesquisar for igual a 1, que existe um registro nesse banco de dados, ele aparece a mensagem para mim. Aí a gente abriu essa chave aqui e fechou ela aqui. E colocamos um else, que se não existir, ele vai fazer esse bloco de comandos para mim, que vai inserir então um e-mail na nossa tabela. Então esse else que a gente abriu aqui, a gente fecha aqui, nessa chave. E essa aqui é correspondente a essa que nós abriu aqui. E o opção igual a remover continua a mesma coisa, tá, pessoal? Então com esse código que a gente fez aqui, ele vai verificar no nosso banco de dados, na nossa tabela, né, que a gente criou, a newsletter, saber se aquele registro existe ou não. Se existir, ele vai aparecer a mensagem para mim, esse registro já existe. Vamos testar então para ver se está funcionando. Vamos salvar a página. Vamos vir aqui, vou copiar esse e-mail, vamos certificar que esse registro já existe mesmo. Vou vir aqui em visualizar e está aqui, otavio@otavio.com.br. Vamos dar um F5 aqui para atualizar e vamos lá, vamos tentar cadastrar esse registro então, que já existe lá no banco de dados. Vamos dar OK e aparece aqui para mim a mensagem, esse registro já existe. Vamos ver aqui se ele cadastrou ou não. Vem visualizar, não, está aqui, ó, só consta um e-mail. Então ele não deixa registrar, pessoal. Com aquele código que a gente fez, ó, se a pessoa tentar cadastrar, esse registro já existe. E para ficar mais interessante ainda, pessoal, é interessante você estar colocando aquela mensagem de alerta, né, que a gente aprendeu a gente vai
aprender aí nas próximas videoaulas. Aí você pode estar inserindo aqui no lugar do eco, colocando que esse registro já existe. Aí você coloca lá um meta refresh, né, para ele redirecionar para a página de newsletter novamente. Mas vocês vão aprender isso aí na próxima videoaula, a como se trabalhar com essas mensagens de alerta. E fica bem interessante você estar colocando aqui. Então, se ele cadastra, e-mail cadastrado com sucesso, aparece a mensagem lá e volta para a página. Se ele deleta, e-mail removido com sucesso. E se esse registro já existe, ele vai aparecer a mensagem: esse registro já existe. Mas vai ser na próxima videoaula aí que você vai estar aprendendo como criar as mensagens de alerta. A gente vai ver uns tipos de mensagens de alerta e fica bem interessante você estar utilizando ele aí, tá? Então nessa videoaula eu vou ficando por aqui, pessoal. Só mais um detalhe, para incrementar, né, essa videoaula, a gente vai fazer o seguinte: como é que eu faço agora que eu tenho os e-mails cadastrados no meu banco de dados, mandar? Bem simples, a gente vai estar salvando essa página aqui como ver.php e a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar aqui as tags do PHP, colocar, né? Vamos chamar dar um include para chamar a conexão, include conexão.php com banco de dados, né? Include. Aqui a gente coloca SQL igual MySQL underline query, vai fazer então a seleção dessa tabela, né, onde que está os nossos registros de e-mails. Select asterisco from, nome da tabela, newsletter, ponto e vírgula aqui, while, que é o comando de repetição, entre parênteses, a gente coloca aqui uma variável chamada listar, é igual a MySQL underline, essa aqui é MySQL underline fetch array, MySQL no house e MySQL fetch array, que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Abre e fecha parênteses, variável SQL, que é que faz a conexão dessa tabela. E aqui a gente coloca abre e fecha, né, as chaves. Nesse caso só abre primeiro aqui as chaves. Quero pegar o campo e-mail, variável, para armazenar os e-mails que está cadastrado no banco de dados. Nessa variável que estou criando aqui, e-mail deve ser igual a listar coluna e-mail. Então ele vai armazenar todas as informações para mim, tá? Nesta variável que a gente criou, e-mail, da coluna e-mail lá na nossa tabela. Para poder exibir isso aqui na tela, a gente fecha aqui, né, essa chave que a gente criou aqui, e aqui a gente coloca as tags do PHP, echo variável e-mail, para ele aparecer todos os registros de e-mail para mim. Então, que aparecer. E aqui, pessoal, vamos ver se dá certo. Não sei se vai dar certo, vamos testar aqui primeiro. Vamos salvar. Vou vir aqui, vou colocar aqui então ver.php. Os dois e-mails que eu tenho, então, e-mail qualquer.com.br e otavio@otavio.com.br. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, pessoal. Vou selecionar ele bem aqui e vou colocar um ponto e vírgula para ver se ele, vamos ver se ele vai me dar um erro, se ele vai funcionar. Porque é esse ponto e vírgula, pessoal, que você pode estar colocando lá no seu e-mail para direcionar todos os e-mails para essa pessoa, para a pessoa que gostaria de estar recebendo notícia do seu site. Vamos atualizar aqui a página. E deu certo, pessoal. Então, se eu adicionar mais e-mail, vou abrir aqui na minha localhost, vamos lá no localhost, curso, e vamos adicionar mais um e-mail. Então, newsletter.php. Vamos cadastrar. Cadastrar, cadastrou. Vamos atualizar aqui a página. E tá aí. A cada novo registro, então, ele vai inserindo aqui para você um ponto e vírgula. E é esse ponto e vírgula, né, que faz a separação do e-mail, onde você vai copiar lá. Aí lá no seu campo você dá um colar, copia todos os e-mails, que ele já vai estar aqui, ó, dividido certinho por ponto e vírgula. Não precisa nem de você ficar colocando ponto e vírgula em cada separação de e-mail, tá?
E esse e-mail então você pode estar mandando para todos os usuários que desejam receber a notícia sobre seu site, tá ok, pessoal? É um modo bem simples, existem outros modos, tá? Mas eu não vou abordar para não ficar tão difícil a videoaula. Era só para a gente aprender mesmo como cadastrar, excluir um registro, verificar se aquele registro existe ou não e como fazer apresentar esses registros aqui do banco de dados, que é o que a gente fez aqui, separando-os por ponto e vírgula. Então nessa videoaula eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço.